Política em Destaque. Tudo sobre os bastidores da política em Nova Serrana com Ezequiel Silas. Toda quinta-feira no Jornal Serranense, no ar, na 98 FM. Leia a coluna no impresso e nas redes sociais do JS. Política em Destaque. Muito bem, já são 11h57, Política em Destaque no Jornal Serranense no ar. Vamos falar agora sobre os bastidores da política no Legislativo Municipal. Primeiro, Ezequiel, falemos sobre a questão da reunião, da última reunião ordinária, que gerou muita repercussão na cidade, né? Haja visto que tivemos aí um momento de confronto e lamentável entre o presidente Ricardo Tobias e a vereadora Terezinha. Queria que você comentasse. E logo no início da reunião, né, Lília? Logo no início da reunião, quando eles começaram a discutir o projeto de resolução 006, que tratava da suspensão do salário dos vereadores afastados, o presidente da Câmara, para justificar a tomada de decisão nesse sentido, ele começou a apresentar alguns dados e naquele momento ele apontou algumas dívidas que possivelmente a vereadora Terezinha havia deixado para ele, já que ele sucedeu ela na presidência. E aí houve um equívoco de dados, de informações desencontradas, e nesse momento, depois da fala do presidente, a vereadora Terezinha pegou a palavra, fez a defesa da sua gestão na casa, né? E exigiu a presença da contabilidade, inclusive exigiu a suspensão da reunião para esclarecer aqueles pontos que estavam ali sendo discutidos. E, na verdade, ela se emocionou muito, se sentiu meio que atacada, né? E aí foi feito, o pessoal, a contabilidade da Câmara fez as observações e, posteriormente, o presidente entendeu que ele, de fato, estava equivocado, pediu desculpa à vereadora, né? E aí essa situação ficou resolvida. O vereador professor William assumiu interinamente a presidência, já que havia uma discussão entre o presidente e a vereadora Terezinha, inclusive pedindo a eles que deixassem essa questão para tratar em outro momento. O vereador Remirto fez as suas ponderações no sentido de que aquele assunto é um assunto que deveria ser tratado internamente, claro, né? Pedindo, ninguém está assistindo às reuniões da Câmara, o povo está cansado, nós estamos sem credibilidade, sem conceito com a população de Nova Serrana, exatamente por essas questões que vêm ocorrendo e tem manchado a imagem da Câmara. Então nós pedimos que essas discussões não se dê aqui em plenário. Enfim, foi resolvido, né? E a vereadora Terezinha manifestou o seu voto contrário, seguindo o parecer do jurídico da casa, e o projeto da suspensão foi aprovado. Sim, sobre o projeto de suspensão, é o assunto que circulou nas redes sociais e que o assunto mais comentado esta semana em Nova Serrana na política local é sobre a suspensão dos salários dos vereadores afastados, que foi aprovado, e apenas a vereadora Terezinha votou contra a suspensão. Isso. Né? Isso gerou um desgaste muito grande político para ela, é evidente, nós publicamos a notícia no Jornal Serranense e nas redes sociais, as manifestações, elas são muito pesadas contra a Terezinha. E isso prejudicou, você acredita, o pleito dela, possível pré-candidatura dela à reeleição? Olha, não só a questão dela, pessoal, mas até as outras mulheres que são candidatas a vereadores em Nova Serrana. Eu recebi mensagem de umas 4 candidatas dizendo que aquela situação ficou uma situação assim, tão constrangedora que tem mulheres que estão desistindo de disputar por essas questões que vêm ocorrendo, nas quais tem envolvido a vereadora Terezinha. É uma situação constrangedora, né? Mas ela, pela sua convicção, tem todo o seu direito, preferiu seguir a orientação dos advogados da Câmara, e o projeto foi aprovado, mesmo inclusive com o voto dela. Mesmo o voto dela contra. Todos os outros. O vereador Chiquinho do Planalto tentou ainda reverter parcialmente a situação, fazendo com que os vereadores afastados pudessem receber o salário de julho, e o corte seria só em agosto. Outra questão também que a gente tem que deixar bem claro aqui, e também foi discussão, e a vereadora fez defesa legitimamente dessa situação, que a população entendeu como uma ação politiqueira da Câmara. E não essa é a outra crítica, pesada da população. Por quê, Em outubro de 2019, o vereador Jadir Chanel
fez um movimento para a suspensão do salário. O abaixo-assinado. Isso. Então, em junho do ano passado, poderiam sim, né, tinha autonomia. O Poder Legislativo ele é independente do Poder Judiciário. Tanto que um não interfere no outro. Vamos falar sobre isso também. Né? Então, um não interfere no outro. Então, o Poder Legislativo tem a sua autonomia de tomar suas decisões. Ainda mais quando se trata de orçamento, quando se trata de questão financeira. Ezequiel, né? A população revoltou-se e se manifestou em todas as redes sociais sobre o tempo, porque só agora os vereadores da Câmara suspenderam os salários dos vereadores afastados e não o ano passado, por exemplo. Porque essa situação esticou tanto, mais tanto, que ia estourar ao ponto de não ter dinheiro para pagar os acertos no final do ano, para pagar a folha no final do ano e para honrar os compromissos. Então, assim, a Câmara ela levou até o máximo que ela pudesse, esperando dos próprios vereadores que eles fossem cassados, e aí suspendia automaticamente, e esperando da Justiça que ela tomasse alguma decisão, que ela revertesse. E aqui é bem claro dizer, claro, quando a gente fala esperando da Justiça, não é daqui de Nova Serrana, porque os pedidos dos vereadores foram interpostos no Tribunal de Justiça em Belo Horizonte, no STJ em Brasília e até no STF. E todas as instâncias os vereadores foram derrotados, né? Mesmo que liminarmente, mas foram. Então a presidência ficou aguardando esse momento. A vereadora Terezinha fez um monte de corte no ano passado. Nesse ano o presidente teve que fazer, inclusive, a contabilidade. A contadora da Câmara explicou lá no dia de que servidores da Câmara tiveram que ser suspensos porque o patamar está no teto, Lira. A Câmara tem um teto para gastar, não sei agora se é 60% do orçamento dela, gastar com a folha. E está no teto. E se fosse com os acertos de final de ano que tem que fazer, ia passar do teto. E aí o presidente, ele para não assumir compromisso futuro com a sua prestação de conta, eu vou decidir, e o que a Justiça decidir, está decidido. Por falar em justiça, Ezequiel, para a gente finalizar... Então não é nada eleitoreiro. Não é nada eleitoreiro, segundo o nosso analista político. Mas a população não pensa assim, e a opinião pública manda muito nessa hora. Muito. E existe um levante aí, inclusive, de não reeleição de nenhum vereador que esteja na Câmara, nenhum suplente, nenhum vereador. São 19, né? Hoje nós temos 3 grupos de vereadores, são 7 vereadores efetivos, 6 suplentes e 6 afastados. Todas essas polêmicas envolvendo o Legislativo prejudicaram todos os vereadores, então, que estão em exercício. Toda a imagem da Câmara ela está em um descrédito com a população, e eu acredito que, de fato, haverá enorme possibilidade de que nós teremos aí pouquíssimas reeleições. Apesar, Lília, de que vários pré-candidatos estão desistindo de disputar exatamente por essa pressão que a Câmara vem sofrendo da população. E desgaste, né? As pessoas elas não querem se envolver em polêmicas, em nenhum desgaste, nem pessoal, nem jurídico e nem muito menos político, né? E isso prejudica o pleito eleitoral, né, Ezequiel? Porque a gente deixa de ter aí pessoas, né, boas concorrendo por medo de se envolverem, de ter esse desgaste com a população devido a essas polêmicas, esses problemas da Câmara. Sim. Nosso tempo é muito curto, já são 12:06. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais da política local, do Poder Legislativo e Executivo para hoje, nesse primeiro programa Política em Destaque. Pois é, Lira, eu quero só terminar aqui falando dos vereadores, né? Foi até uma fala do Remirto na reunião dizendo que, como suplente, não se sentiu bem para votar pela cassação de determinado vereador, mas uma coisa que chama atenção de que os vereadores suplentes, 3 deles ajudaram a manter os vereadores afastados no cargo. E logo após que concluíram o julgamento, esses vereadores criaram um movimento para que esses suplentes saíssem, né? Então, assim, ficou aquele negócio assim, já que vocês vão me manter no cargo, você sai fora e eu entro. Então ficou assim uma coisa muito estranha, né? E obviamente alguns dos suplentes não serão candidatos às reeleições, e os que serão candidatos obviamente vai ter o julgamento nas urnas, né? Porque equiparou-se para a população, para a opinião pública, aos vereadores afastados, e aí nós veremos no dia 15 de novembro. Quero agradecer, Lira, o espaço, né? Nós estaremos aqui todas as quintas às 11h30 trazendo os bastidores, e quem quiser acompanhar o nosso trabalho
pode nos procurar na rede social através de Política em Destaque, Instagram, Telegram, né, e também pelo WhatsApp 999756030, para a gente aí trocando esse feedback sobre a nossa política local. Tá certo, muito obrigada, Ezequiel Silas. Siga nas redes sociais Política em Destaque, e na quinta-feira que vem, Ezequiel Silas volta fazendo um resumo para a gente das principais notícias da política local, estadual e nacional também, se for possível, né? Porque a local já está tomando conta de todo o nosso tempo. Muito obrigada, uma ótima tarde para você, Ezequiel.